Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro O Fundo é Apenas o Começo. O Fundo é Apenas o Começo é um livro do Neal Shusterman que foi lançado recentemente pela editora Valentina e como vocês sabem eu gosto muito do trabalho do Neal Shusterman, apesar de só ter lido o Ceifador até o momento, antes de ler esse aqui. Eu gosto muito do trabalho dele, então quando eu fiquei sabendo do lançamento eu já fui correndo pra poder adquirir o livro. Como sempre as resenhas que eu faço dos livros aqui são totalmente sem spoilers, então você pode assistir numa boa, eu não vou revelar nada que vai estragar a sua experiência. Então falando um pouco do enredo principal do livro, na verdade não tem muito que eu possa falar, porque esse livro ele se baseia toda na experiência que você vai ter com essa história, então não dá pra ficar aqui contando exatamente o que é o livro, o que é o enredo desse livro, mas o que eu posso dizer é que O Fundo é Apenas o Começo é um livro que vai falar sobre saúde mental, que vai falar sobre transtornos mentais, mais precisamente um transtorno mental que o personagem principal, Caden, um menino de 15 anos, vai descobrindo aos poucos ali que tem. Então nós acompanhamos aí duas histórias principais. Uma se passa na vida normal do Caden. Ele vai contando sobre a família dele, sobre os amigos. Ele é um menino totalmente normal, que vive uma vida totalmente normal de adolescente. Então ele fala sobre a escola, ele fala sobre as coisas que ele faz com os amigos, ele gosta de jogar RPG, então ele vai contando também sobre um pouco da família dele. Então ele vai falando um pouco sobre os pais e sobre a irmã dele, com quem ele tem uma relação muito boa. E aí, paralelamente a isso, os capítulos também vão alternando com uma outra história, que é uma história que se passa em um navio e que tem diversos tripulantes meio bizarros, assim. Então o Caden, a história é toda contada pelo ponto de vista dele em primeira pessoa, então a gente tem o ponto de vista dele sobre a vida dele normal e sobre essa história que ele está vivendo dentro desse navio. Então isso é tudo que eu posso falar sobre o enredo, pra não revelar nada, pra não estragar a sua experiência com a leitura. Esse livro ele tem capítulos muito pequenos, então ele é um livro que flui muito bem, porque tem capítulos assim que são um parágrafo, 2 parágrafos. Como eu disse, esse é um livro sobre transtornos mentais, então eu acho que ele é, assim, o público que vai se identificar mais com esse livro são as pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental e as pessoas que convivem ou já conviveram com alguém com alguma condição aí de transtorno mental. Dito isso, eu não acho que esse livro seja para qualquer tipo de leitor. É um tipo de livro que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que qualquer pessoa, independente do gosto literário, ela tem que ler. Só que eu entendo quem falar assim que não gostou muito, que não achou lá essas coisas, que não entendeu muito bem a mensagem. Eu vou entender porque eu acho que esse livro tem um público específico. As pessoas que não gostam muito ou não estão acostumadas, talvez sintam um pouco de estranheza, porque o livro ele tem muito dessa estranheza. Ele é um livro que tem personagens bizarros em certas passagens, né, nas passagens do navio principalmente. Ele tem muita divagação do personagem principal, justamente porque ele passa por diversos problemas e a maioria desses problemas é da própria cabeça. Eu acho que esse livro lembra um pouco, mas bem pouco mesmo, o livro Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Ambos são livros que falam sobre transtornos mentais do ponto de vista de quem sofre aquilo. Então, no caso do John Green, ele é uma pessoa com toque e ele escreveu sobre uma personagem com toque. Aqui, em O Fundo é Apenas o Começo, o Neal Shusterman não necessariamente tem nenhum transtorno mental, mas ele conviveu de perto com uma pessoa da família dele que tem, então ele tem propriedade sim pra falar, e ele explica pra gente no final do livro como ele compôs esse livro e como ele conseguiu inserir determinadas coisas na história, quais foram as ajudas que ele teve, digamos assim, porque ele mesmo não é uma pessoa que sofreu com nenhum tipo de transtorno. Tartarugas é um livro um pouco mais positivo, apesar de ter alguns pontos ali que são bem dramáticos, ele é um livro um pouco mais pra cima, acho, né, que por ser do John Green é meio natural que seja um livro assim. Já esse aqui é um livro com um tom um pouco mais melancólico, mas eu acho que é muito importante que esse livro seja assim, que ele não tenha muito alívio cômico, que é pra gente poder entender a seriedade dos problemas que são tratados. Eu me senti muito na pele da Asa quando eu tava lendo o Tartarugas. Nesse aqui eu não cheguei a me colocar muito no lugar do Caden, talvez porque o que o Caden passa é algo que eu nunca vivenciei, então pra mim foi um pouco mais difícil de me sentir no lugar dele, mas eu senti muita empatia também, né, com certeza. Não tem como você simplesmente passar despercebido pelas coisas que ele sofre aqui. Eu achei esse livro muito didático, por isso que eu acho que todo mundo deve ler, porque ele explica muito bem como funciona a mente humana, principalmente uma mente que é um pouco perturbada, uma mente que não tá dentro da normalidade da sociedade, sabe? Uma mente que foge um pouquinho disso. Então ele explica pra gente, por exemplo, que transtorno mental não é a mesma coisa que uma doença física, digamos assim. Não é a mesma coisa que você tá com uma pneumonia, você vai lá, toma um remédio, trata a pneumonia e pronto. No caso de transtornos mentais é bem diferente, porque às vezes a pessoa não se encaixa apenas em um transtorno. Às vezes ela tem mais sintomas de um transtorno específico, às vezes ela tem um pouquinho de outro, e aquilo tudo faz ali o espectro da mente dela ser diferente. Então a junção de vários sintomas faz com que às vezes a mente daquela pessoa funcione de maneira diferente,
das outras pessoas. E aí, por isso que o tratamento médico, o acompanhamento médico é muito importante, porque só um psiquiatra vai conseguir identificar quais são os sintomas de cada transtorno para poder indicar, receitar os remédios corretos, o tratamento correto, que nem sempre é só a base de remédios. Então, isso é bem explicado aqui, e eu acho que para quem tem pouco conhecimento sobre essa área é muito interessante da gente conhecer um pouco e ver como é que funciona. Como eu falei, o Neil, ele explica no final do livro como que ele escreveu esse livro, quais foram os motivos que levaram ele a escrever esse livro, e foi algo que me emocionou bastante. Eu fiquei emocionada durante a leitura em alguns pontos, assim, porque a gente realmente sente muita tristeza pelo personagem principal estar passando por aquilo, mas foi o final, depois que a história já tinha acabado, foi o final, a explicação do Neil Shusterman que realmente foi de cortar o coração, assim, foi uma coisa que me emocionou demais e chorei, fiquei super, assim, mal, sabe? A mensagem que ele passa pra gente ela já é uma mensagem que fica explícita durante a história, mas depois que você termina e ele explica pra você, olha, foi isso que eu quis que você entendesse, você sente, assim, um impacto, acho que maior ainda da mensagem final. Então, é um livro recomendadíssimo. Como eu falei, ele é um livro que pode causar estranheza, mas eu acho que isso é proposital, eu acho que é um livro que tá aí pra incomodar mesmo. Tem algumas frases desse livro que me deixaram muito impactada e que eu acho que vai incomodar muita gente, inclusive eu separei uma aqui pra ler pra vocês. Garotos mortos são postos em pedestais, mas garotos com doenças mentais são varridos para debaixo do tapete. É desse tipo de coisa que eu tô falando. Esse livro põe realmente o dedo na ferida pra mostrar que muita gente se preocupa só quando a pessoa já não tá mais aqui. Ah, mas fulano se matou. Nossa, coitado. Nossa, gente, realmente depressão é um problema sério, né? Nossa, realmente bipolaridade é complicado. Nossa. Depois que a pessoa morre, todo mundo fica super comovido, mas enquanto a pessoa, principalmente os jovens, estão passando por problemas e estão precisando de ajuda, não é todo mundo que dá muita bola. Então esse livro ele toca muito nesse ponto de mostrar que a gente precisa sim de ajuda das pessoas, e não só da nossa família, dos nossos amigos, mas a gente também precisa procurar ajuda profissional. Procurar ajuda profissional não é simplesmente você admitir que você é louco, muito pelo contrário, você está admitindo que você tem um problema, você está admitindo que você tem sim uma condição, uma doença, um transtorno, e isso precisa ser tratado como qualquer outro problema, qualquer outra doença. Eu gostei muito da relação familiar que tem aqui. A família do Caden é muito unida e eu acho que é uma família que toma as decisões corretas. Eu sei que não é sempre assim em todos os casos de pessoas que têm transtornos mentais. Muitas pessoas da família acabam achando que é frescura e tal. E essa família é uma família que pra mim tomou as decisões muito corretas em relação ao Caden. Tem alguns momentos em que a gente vê a família abalada. Eu achei isso muito realista também, porque não é assim também tudo flores. Também gostei de ver como os amigos se comportam. Mostrou muito de que, assim, alguns amigos vão sim se afastar, outros não, outros vão estar ali, outros vão poder te apoiar. Então, o que é importante é sempre admitir e falar sobre o problema, não esconder, porque quando você esconde é muito pior. Então, eu não preciso falar mais nada. Eu acho que o que eu falei aqui já foi suficiente pra convencer você, pelo menos eu espero, a ler esse livro. Dá uma chance. Neil Shusterman, o que ele mostra aqui no fundo, apenas o começo, é totalmente diferente do que o que ele fez em O Ceifador. Aqui eu vejo que é um livro muito mais intimista dele, porque ele colocou muito do coração dele, ele colocou muito da vida dele, daquilo que ele passou. Então, com certeza vai tocar no coração de muitas pessoas. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe aí nos comentários caso você queira ler ou já tenha lido. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!